Operação de vídeo, a Paula Davis. Os atores, o Renan Trindade, aqui, a Tete Maiello, que está lá atrás, o Vitor Placa, ali, a Jana, e os atores que fazem parte do Teatro Narradores, aí os atores convidados, a Janaína Silva e o Vinícius Meloni. Direção técnica, o Danilo Eric, e na direção musical, o Rafael Amaral, que está aqui. E o diretor da companhia, Zé Fernando de Azevedo. Ao meu lado, José Augusto, que eu não sei se eu chamo de o que você prefere. Vitor Visconti. Vitor Visconti. José Augusto, a primeira revelação da noite é que o José Augusto não é o José Augusto, é o Vitor Visconti. José Augusto é um pseudônimo, não é isso? O Rui Werneck de Capistrano, que foi escrever o Mago Doce de Leite, que não está aqui, e a Lídia Novaes, que está aqui. A gente vê vocês direito. Eu vou só falar, antes de a gente começar a falar com o Vitor e com a Lídia, eu vou só falar um breve currículo do Rui, já que ele não está aqui, mas a gente pode falar um pouquinho para ele, não conhecendo o rosto dele, mas pelo menos conhecendo um pouquinho o histórico dele muito rapidamente. Ele nasceu, ele mora em Curitiba, a gente pediu para ele, tem grande experiência em escrita, ele publicou cerca de 20 livros no Clube de Autores e ganhou diversos concursos pelo Brasil, sendo que o mais importante foi o Concurso Nacional de Contos do Paraná, em 1988, porque se chama Máquina de Escrever. Ele mais tarde inventou um teatro minuto, que são mini peças de teatro, em que ele trabalhava 11 quadros de 1 minuto cada, utilizando aquelas estátuas vivas que a gente vê pelas ruas. Aqui no Brasil nem é tão comum isso quanto em outros lugares, mas tem um pouco aqui no Brasil também. Essa é a primeira leitura dramática de um texto dele, né? Também já foi parceiro de compositores, um deles é o Carlos Careca, inclusive. E que a gente sempre tenta começar e terminar ouvindo a voz dos autores. Eu pedi a mesma coisa para vocês se apresentarem um pouquinho e falar a experiência que vocês têm em relação à escrita e em relação à dramaturgia em especial, se vocês puderem. Essa é a primeira leitura, primeiro texto, tem textos de teatro, tem textos que não são de teatros. Fiquem à vontade, por favor. Começar com a Lídia? Eu estava com o rosto mais tenso. Eu sempre gostei de escrever e assim, mais a sério, durante 9 anos eu escrevi Casa de Ensino, um trabalho de pesquisa na USP, e falando sobre responsabilidade social, terceiro setor, sustentabilidade principalmente. Então foi uma época que eu até tomei mais contato com esse tema também. Daí, depois de 2009, eu comecei a trabalhar bastante com texto de ficção e texto de não ficção, mas literatura. E esse é o primeiro texto que eu assisto, eu adorei. Mas de dramaturgia, texto é a primeira vez. É o primeiro texto que você assiste, mas você tem outros textos de dramaturgia? Ou o primeiro texto de dramaturgia também? Também. Ah, sensacional. Vitor, por favor. Eu acho que a minha experiência com a escrita se deu após uma experiência que eu vivi, uma experiência de quase morte. Para resumir a história, salvei 2 crianças que estavam se afogando no mar. Pode parecer história de pescador, mas não é. E aí, depois dessa experiência, surgiram vários questionamentos a respeito da vida, da existência. E aí, a partir daquele momento, eu tomei como uma necessidade de escrever. E passei a escrever contos. Estou agora escrevendo um romance, estou quase finalizando. Mas para teatro, acho que eu já escrevi algumas peças que eu rasguei porque não fiquei satisfeito com o resultado, mas peça terminada, acho que só essa tem. E gostei bastante, obrigado. Eu acho que eu dificultei um pouco o processo para vocês porque tem muitos personagens. Mas eu juro que eu tentei reduzir, mas não consegui. Eu tirei 2 até. Aproveitando que você falou isso, a gente lança um tema, a gente lançou, para quem não conhece, a gente lançou para cada módulo um tema. Né? A primeira foi a classe média
brasileiros emergentes, o segundo, o envelhecimento da população brasileira, será a melhor idade, o terceiro seria o Brasil, um país de estrangeiros, e o quarto, que é violência e relações sociais no Brasil. E é uma curiosidade nossa, de criação, como que surge, a partir do momento que vocês recebem o tema, como que surge as imagens que vocês criam para elaborar esse texto, o tema já é dado, mas a maneira como você vai abordar esses temas, como vocês abordaram esses temas, como que é? Já tem alguma coisa, já tinha alguma coisa vista? Como que nasce a ideia de vocês para criar esses textos em especial? Como nasceu, melhor dizendo? Para mim sempre teve, eu sempre tive essa curiosidade que eles também demonstraram quando eles falaram da própria vida, né? Entender um tempo que é muito nebuloso, esse tempo do governo de exceção, do regime de exceção, e a gente pesca informações de um canto, de outro, mas não consegue entender direito o desenho do que era isso. E eu sempre fiquei curiosa, e eu vi assim, que a arte mesmo tinha dificuldade de levar isso para a gente poder entender. Se não era na escola, né, se a escola não conseguia transmitir isso, talvez a gente conseguisse pela arte, mas também não era uma coisa muito palpável. E então isso por um lado. Aí tinha um monte de conversa, a história do Zé Dirceu, andando por lá, a história das doenças venéreas, tudo isso assim, por conversas que eu fui escutando. E muita conversa que a gente teve falando sobre acampamentos, sobre os assentamentos do MST, né? Mas também era um tempo muito maniqueísta. Ou você era amigo do Chico Buarque ou você era do mal, do lado negro da força, né? Então, aí eu falei assim, mas então quem era esse cara que estava do outro lado? Né? Se só tinha dois lados, quem era ele? Eu falei assim, como ele estaria se sentindo hoje? Aí eu pensei nos nazistas que foram encontrados aqui no Brasil, que estavam escondidos, e que eu acho que a atitude é muito semelhante nesse sentido, né? Eram caras que viviam mais isolados, eles procuravam às vezes cidades mais remotas, eles ficavam assim, na moita mesmo. E eu falei assim, eu acho que a atitude deve ser muito semelhante. Então os caras que eram os delatores ou que eram os inquiridores, eles devem ter uma postura nesse formato hoje em dia. E aí foi que eu imaginei esse personagem. Começa com ele, aí a história sai toda a partir disso. Isso. Bom, eu acho que no meu caso tem muito a ver com experiências que eu tive na minha infância. Eu vivi num bairro no Morumbi, né, até os 15 anos de idade. É um bairro que tem um contraste social enorme. Você tem favelas dividindo o muro com prédios de luxo. Então acho que as experiências que eu vivi lá, convivências que eu tive com pessoas de diversos setores sociais, e acho que isso que me motivou a pensar primeiramente no cenário, porque quando eu escrevi a peça, pensei primeiramente no local, né, que seria o condomínio, né, a escola pública, e pensei quais são as possibilidades para esses espaços, né, que história pode surgir desses lugares, que personagens habitam esses lugares. Então acho que foi a partir disso, desse pensamento, dessa vivência na realidade que trouxe toda a ideia. O Rui, a gente fez uma pergunta semelhante para o Rui, para ele responder com antecedência para a gente, e ele falou que, inclusive, esse tema, segundo ele, violência e relações sociais, está permeando um livro que ele está desenvolvendo, que ele chama de livrão, porque já tem mais de 500 páginas e ele ainda não terminou, ou ele está em processo ainda, né? Agora, eu queria aproveitar para falar, a gente tem, esqueci de dizer que nossa conversa aqui vai até às 10 horas da noite, que é o horário que a gente tem para continuar, para ficar aqui podendo conversar a respeito da dramaturgia com os meninos todos. Eu queria desformalizar mais ainda esse nosso encontro e já deixar aberto para quem já quiser conversar, já quiser fazer pergunta, tanto para os autores quanto para a companhia, tá? Então, aproveitando que tem bastante pessoa aqui, se alguém já quiser fazer alguma pergunta para eles, fique à vontade. Agora a gente faz aqueles 30 segundos de silêncio, que ninguém se manifesta, se ninguém se manifestar a gente continua aqui. Mas se alguém já quiser fazer uma pergunta, para ficar um percurso daqui para lá, daí para cá.
em vez de 30 segundos, eu vou fazer 10. Já temos. Você fala o seu nome, por favor? Meu nome é Graziele. Com o nome do telefone. Eu queria saber se houve uma conversa entre a companhia e os autores para informar de algum jeito. Não? Tá. É a leitura que eles fizeram. Não se conhecer pela primeira vez. É uma boa maneira de se conhecer. Aqui, tá? Uma maneira excelente. Então, tem aqui. Sim. Também falar assim, narradores também quiserem falar. Oi, meu nome é Gabriela. A opção dos atores darem, no caso da terceira obra lida, dela ser entrecortada por relatos, testemunhas próprias, são verdadeiras dos atores, eu fiquei na dúvida, ou faziam parte do texto já, e caso fossem verdadeiras, caso sejam verdadeiras, como surgiu a ideia dessa opção, assim, de direção cênica? Na verdade, a gente reproduziu aqui uma estrutura de jogo que é um aspecto dessa estrutura de jogo que a gente vem trabalhando já há um tempo, que surgiu num processo de ensaio, se tornou um elemento de um espetáculo e hoje a gente utiliza também como forma de treinamento. Então é um procedimento esse de estabelecer estruturas de trânsito entre depoimento e material, em geral documental, mas também ficcional, vai depender do caso. Isso apareceu durante a discussão dos materiais, porque, primeiro, porque a ditadura, que resta, na verdade, da ditadura, para a gente, neste momento, é um tema. Então, isso, de certo modo, nos falou bastante, porque é um tema que a gente começa a trabalhar e nos ocupa. Mas também porque dos 6 textos, isso a gente conversou no último encontro, dos 6 textos é aquele em que uma coisa que para a gente é muito cara está mais claro, que é o ponto de vista. A gente falava disso na semana passada, a gente teve muita dificuldade de, na lida com os materiais, identificar qual é o ponto de vista que articula a escritura, não só tematicamente, mas formalmente, né? E esse texto, de certo modo, ele nos sugeriu muito imediatamente um ponto de vista, né? E uma resolução formal disso, né? Uma coisa que não sei como soou isso a semana passada, né? Mas quando você fala da multiplicação dos personagens, enfim, nem é essa a questão para a gente, mas dos materiais que a gente teve, em geral, são materiais que explodem a ação numa chave mais televisiva do que propriamente teatral, né? A gente brincou com os procedimentos, tentando mostrar construções de quadros, de cena, mas isso foi uma questão para a gente, né? Nos pareceu que antes do teatro a referência era ou televisiva ou cinematográfica, né? Mas mais televisiva do que cinematográfica. Isso virou uma questão para a gente, né? Então, a opção de fazer isso, no caso do terceiro texto hoje, porque, primeiro, ele nos dizia respeito, exigia um posicionamento, os atores são todos muito jovens, né? Então era necessário, não se tratava de fazer a figura, né? Mas também não era simplesmente ler, a questão era como estabelecer também um ponto de vista que pudesse formalmente e tematicamente, portanto, dialogar com o que ela tinha elaborado.
Lembrou pra gente um texto, agora eu não lembro o nome, mas depois eu posso te passar o texto, inclusive, que é um texto alemão, não sei se você conhece, de um dramaturgo, que é uma estrutura monológica também, de uma figura absolutamente carismática, que dá o seu depoimento sobre a sua trajetória, e durante o depoimento a gente fica sabendo que ele era um dos encarregados de extermínio em Auschwitz. E a estrutura é bastante similar, assim, e isso nos falou muito, porque é também um material que nos interessa. Formalmente é muito interessante. Boa noite. Meu nome é Ginivaldo Dora Santos. Eu queria saber sobre essa questão do rebuliço que fala aqui no texto, se é alguma coisa a ver com o cotidiano, que a gente vive numa sociedade de muito barulho e as pessoas fazem barulho por nada, mas as questões são relativas, que às vezes nem tudo que a gente vê é o que se mostra na vida de cada pessoa. Cada pessoa tem um modo de ver a vida e cada pessoa tem um modo de viver, mas nem sempre tudo aquilo que a gente pretende mostrar é o que a gente verdadeiramente sente. Obrigado. Eu concordo, eu acho que também o primeiro texto segue nessa linha. Eu vi muito desse traço de cotidiano, do desenrolar da ação dentro do cotidiano, trazendo o universo pessoal de cada personagem. Acho que sim, concordo. Meu nome é Cristina. Eu não vou conseguir ficar bem essa noite se eu não falar para vocês que as leituras foram incríveis e que esse método final ele deixa um gosto de quero mais absurdo na gente. Inclusive, eu sou uma pessoa muito curiosa e eu queria muito saber o que seu pai falou. Porque a hora que ele estralou o dedo, eu dei um grito que... porque eu estava muito envolvida com o que você estava falando, enfim. Mas essa não é a minha pergunta. Eu tenho uma pergunta para os autores, que, assim, é o segundo módulo que eu tô vindo, e os outros autores, normalmente, eles falam que a peça é uma peça grande, um projeto grande, que eles fragmentam para conseguir se encaixar nas exigências do dramaturgias. No caso de vocês, principalmente no caso do seu, Vitor, eu meio que senti isso. Mas essa é a pergunta. É um projeto maior? É uma coisa que vocês querem desenvolver? Foi algo que vocês quiseram adaptar? Foi algo que vocês fizeram pro projeto? E, enfim, é isso. E eu queria aproveitar para fazer uma segunda pergunta, mas é para você. Eu queria saber, como eu falei, é o segundo módulo que eu estou vindo, quais são... Não, para ele, para Alessandro. Quais são os critérios para escolher os textos, assim? Porque você falou que nem nesse teve mais de 100 textos, né? Esses 6 que foram lidos, o que eles tiveram para ser esses 6 os lidos? Significa que eles foram os melhores? Eles tiveram uma melhor desenvoltura? O que foi, Vinícius? O pai é por último. Vai ser a última resposta da noite. Bom, para mim, assim, em termos de ideia, para mim ela está encerrada. Talvez, sei lá, se fosse se transformar num projeto maior, ele pudesse ter mais recheio. Mas, assim, a história que eu queria contar era essa. Essa reflexão desse cara e ele pensando sobre a vida dele, muito mais sobre questões pessoais do que as questões políticas, e sem ter muita noção do grande, do que ele estava fazendo. Ele pensa só no pequeno, então ele nem entende que ele tenha matado ninguém. Então, para mim, assim, o relato está feito. Esse eu não ampliaria. No meu caso,
essa dramaturgia que eu desenvolvi, eu pensei exatamente como uma peça curta, não pensei em desenvolver ela com mais profundidade, mas eu penso em desenvolver alguma coisa com a mesma essência, não com os mesmos personagens, a mesma situação, mas com essa mesma essência, esse mesmo sentido social. Acho que é isso. Cristina. O projeto, desde o início, ele se configura da seguinte maneira. Os textos, os primeiros 30 textos, e nos últimos módulos, os primeiros 35 textos que nos chegavam, que correspondiam aos critérios, eram os textos que eram distribuídos para os pareceristas. Nós chamamos pareceristas, que são dramaturgos, que têm experiência, muitos deles têm grande experiência, já de muitos anos, outros também têm talvez nem tantos anos, mas também já têm bastante experiência, inclusive prática, de textos encenados. Todos dramaturgos, e muitos deles que trabalham com a pedagogia da dramaturgia também. Então estão habituados a ler dramaturgia e poder ter um olhar crítico para poder fazer esse parecer, né? E essas pessoas, elas, de alguma forma, elas selecionavam quais eram os textos que lhes parecia, ou não se parecia, porque eu também fiz parte, que de alguma forma lidavam melhor, de uma maneira mais forte, mais potente, tanto os aspectos formais de criação, quanto a relevância do tema que era trazido. Então a gente tinha alguns critérios, algumas bases em comum, né, como desenvolve o tema, qual é a originalidade para desenvolver a ação. Originalidade não apenas por ser diferente, mas por tornar aquela ação dramática, um pouco mais contundente, um pouco mais profunda, um pouco mais provocadora para a gente. E esses pareceristas, eles elegiam alguns dos textos os pareceristas, junto com a Marici Salomão, inclusive, elegíamos os textos que nos pareciam mais para aquele momento, que nos diziam mais respeito, a partir de critérios técnicos compartilhados entre a gente. E aí era feita essa seleção, né? É lógico que toda a vida inteira teatral da existência do universo, quando você vai falar sobre uma obra teatral, quando você vai falar sobre uma obra dramatúrgica, existe sempre uma carga de subjetividade daquelas pessoas que estão envolvidas. Aliás, em qualquer concurso, de qualquer assunto. Mas a gente escolheu a dedo quem seriam esses pareceristas, né? Pessoas de confiança, pessoas que são extremamente, a gente sabia que são extremamente dispostas e generosas para lidar com aquele material, a ponto de o que precisasse ser apontado como algo que parecia fragilizado, apontaria. E aquilo que parecia bastante forte também apontaria, né? E com algumas, como eu falei, alguns conceitos basilares. Então eram esses pareceristas, 3 em cada módulo, que elegiam esses textos, junto com a Marici Salomão, né? Fundamentalmente era isso, foi dessa forma, como um concurso mesmo, né? Como uma espécie de selecionadores de concurso, né? Só que não era tão fortuito. Desde a escolha dos pareceristas até alguns critérios em comum, né? E a gente trocava entre a gente, inclusive, esses textos que nos pareciam, para ler, reler, nos pareciam os mais interessantes para este momento de dramaturgia dos livros. Boa noite, eu sou o Alex. A Cristina, eu acho que ela fez a pergunta, mas ela não foi respondida. Mas não é do pai, né? Todo mundo imagina que o pai falaria em plena ditadura. Mas seria para os autores. O texto de vocês vocês já tinham eles prontos? Ou eles foram feitos exatamente para esse projeto? O tema, já estavam prontos, ou vocês fizeram só uma adaptação, ou vocês viram o tema, viram o texto, eu vou escrever alguma coisa para esse projeto? Obrigado. Posso acrescentar na do Alex? Na tua, Alex, que é uma coisa, como essa característica do concurso, essa urgência que é pedida, inclusive como ele provoca vocês, de alguma maneira, que se provoca vocês. Prazo, tem que dar conta disso, etc. Pegando só uma carona do Alex. Acho que no meu caso eu escrevi
logo quando eu recebi a notícia que o Dramaturgias Livres abriu, né, o concurso, eu já comecei a escrever. Eu acho que me deu motivação, na verdade, né, saber que haveria a possibilidade de alguém, do pessoal, né, encenar. E isso acho que me ajudou até, me trouxe um impulso a mais. É claro que traz também um nervosismo, né, porque traz uma responsabilidade maior, mas acho que esse contraste é bom para o trabalho. Na verdade, esse texto ele existia em parte como um conto. E aí ele é uma adaptação, ele foi estendido um pouco, ele ganhou mais clareza nessa mudança de formato, né? Tudo que eu esperava era ter um parecer. Eu queria muito que alguém me dissesse que isso era teatro, eu adorei. Isso é muito mais legal. Oi, Gabriela de novo. Eu queria fazer uma pergunta para cada autor. No caso do Vitor, não é isso? Se você, a princípio, pensou numa estrutura de multiprotagonismo, de fato, ou se, eu fiquei com essa dúvida, porque quando eu penso no personagem do filho do porteiro, eu vejo nele um protagonismo assim, um pouco mais potente pelo fato dele viver o conflito de decisões, de lados, não concorda com a atitude passiva do pai, mas ajuda o pai. Enfim, me pareceu que ele o tempo todo que está numa posição ambígua, mas ele não se destaca assim, mais em termos de fala, em quantidade de fala, em quantidade de presença cênica. Então, a minha pergunta é essa: se você pensou essa estrutura como multiprotagonista mesmo, ou ele era um protagonista que acabou se diluindo em relação aos outros? Né? E no caso da Elídia, o que eu achei mais potente na sua peça foi o final em que, a meu ver, esse personagem, ele passou a vida toda, como diz aquele ditado, ele levou a fama sem deitar na cama, ou seja, sem matar ninguém propriamente dito, sem torturar ninguém. Ele, né? E no final, não diretamente, claro, ele participou de todo o processo, ele era um delator, claro, mas a grande sensação dele como ser humano é que ele se sentia injustiçado por estar ali isolado, por estar obrigado a viver naquela situação. Então ele, quando ser humano, se sentia injustiçado. Poxa, eu não matei ninguém, eu não fiz nada de realmente grave, na opinião dele. Então eu não merecia estar passando por essa solidão, ter perdido minha mulher e tal. Então no final o que eu acho é que ele executa, de fato, ele então eu levo a fama, então eu vou deitar na cama, eu vou matar alguém, onde é que eu assino? Eu achei isso fantástico. É isso que eu queria falar. A princípio, quando eu comecei a escrever, eu gostaria mesmo que houvessem protagonistas, mas no decorrer da história eu percebi que eu teria muito pouco tempo. Eu pensei, né, no meu caso, eu acho que eu não conseguiria desenvolver dessa forma, com esse pouco tempo que eu tinha. Então eu pensei em mudar para um plano de mais personagens, né? E acho que meu foco nesse ponto era chegar no final da história, ter um final pontual, assim, algo que terminasse e eu dissesse, pô, acho que terminou, é isso mesmo, né? E encerrei de uma forma, como posso dizer... Alguém falou? Satisfatório. Obrigado. Eu acho que é exatamente isso, né? Que essa é a minha sensação também, que ele é responsável, porque a gente é responsável independente da gente matar, mas se a gente está envolvido. Mas, de fato, ele não tem clareza. Aí eu acho que de parte a parte isso acontece, eu acho que na vida da gente isso acontece.
nessa supor que o que você fez é muito menor, na verdade você está participando sempre de um movimento maior. Acho que ele ia falar aqui. Aqui primeiro. Oi, meu nome é Leandro. Do Vitor, eu gostaria de saber se em algum momento, na hora que ele começou a escrever o texto, se ele teve alguma visão em termos política, porque ele apontou pontos, hoje em dia, muito comuns no cotidiano, que é policiais matar pessoas que têm passagem pela polícia e jogar em qualquer lugar, até mesmo no momento que os 2 funcionários comentou, vou falar que ele está com trabuco, senão pode sujar pra gente, alguma coisa assim. Se você teve em algum momento abrir o olho da sociedade em relação a isso, entendeu? Porque hoje em dia as pessoas sempre têm acreditado, né? A corda sempre quebra pro lado mais fraco. Se quando você escreveu, conforme você foi escrevendo, você quis um pouco também abrir a cabeça das pessoas em relação a isso. Na verdade, eu não pretendi isso. Eu simplesmente quis expressar uma possibilidade do real, assim, que existe na realidade. Acho que não pensei, vou inserir algo político, algo social. Acho que foi uma coisa que, a partir dessa primeira ideia do cenário, né, do local, né, onde se passa a história, e aí acho que tudo veio com isso, essa semente. Eu gostaria só de parabenizar pelos textos, né? E com relação à Segunda Guerra Mundial, eu acho assim, eu achei muito rico o texto, mas eu achei que ficou faltando o outro lado da história. Porque assim, desde pequena, estudante, eu sempre tive a mesma visão de vocês, né? De não ter informação de o que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Acho que é ditadura. A ditadura, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. E algumas informações, tipo assim, o outro lado da história, me vem de encontro depois de muito, vamos falar assim, agora aos 40 anos. Então, assim, o que é a ditadura? Muita gente que teve realmente contato, que nasceu antes de 66, que eu sou de 66, me vieram contar muito depois. A Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa. Então, assim, quando você encontra um alemão, ele fala assim, olha, nem todo alemão foi na guerra porque queria ir na guerra. Muitos foram obrigados. E, assim, se conversa com austríacos, e eles falam assim, olha, a Áustria entrou na guerra, muita gente foi para a guerra e não queria entrar. Teve gente que se atirou na linha do trem. Então, eu acho assim, às vezes, eu sinto falta do outro lado da história, né? É isso. Eu acho que Fazendo a correlação. isso é a medida da dor. Eu acho, é a medida da cicatriz que ainda impede que a gente olhe para ela. Então, hoje eu acho que a gente começa a ver mais textos, talvez, você vê, eles próprios também estão começando a pensar sobre esse assunto, porque eu acho que ele é uma parte muito importante do que a gente virou como sociedade. Então, em algum momento, a gente vai ter que olhar para isso. Porque o que a gente vai virar daqui para diante também depende de a gente limpar essas coisas. E, infelizmente, no Brasil tem muita coisa embaixo do tapete, embaixo dos panos, né? Tem, todo lugar. Todos os cantos. Ela tinha levantado lá. Só. Tá bom. Oi. Eu tô, na verdade, curiosa para saber como que foi as soluções cênicas que vocês, autores e diretores, tomaram com relação aos textos, né? Porque a primeira leitura que eu vejo que tem tanta solução, tem tanta proposta de outras mídias, isso foi muito rico, ajudou a gente visualizar de uma maneira mais efetiva aquilo que foi proposto, então, mas com o olhar também de vocês, então tem um olhar, né, do texto e tem um olhar também de vocês, então eu queria saber um pouco mais sobre isso. Bom, a gente encontrou essa dificuldade que os
José mencionou, que foi encontrar os pontos de vista na maioria dos textos. E no caso desses 3 textos de hoje, o uso do vídeo, além de ser um recurso que a gente utiliza bastante no grupo, que é a intersecção com a linguagem do cinema, ele vem bastante da percepção dos 2 primeiros textos dessa natureza que parece que bebe muito, como o Zé falou também, da televisão e talvez um pouco do cinema. Assim. Então a gente adotou essa perspectiva e quis brincar um pouco com essa ideia assim, de fazer os enquadramentos, de talvez problematizar as tensões do texto. Os 2 primeiros textos foram um pouco por aí. E no terceiro caso, como é uma estrutura monológica de depoimento, a gente achou que cabia assim, perfeitamente ao que a gente queria, como a gente já tem essa estrutura de jogo que a gente utiliza e às vezes também como treinamento, a gente aplicou algumas vezes e viu que dava caldo. Talvez se a gente tivesse aplicado mais vezes a gente poderia dar saltos maiores também, mas veio, enfim, em síntese, o terceiro texto veio da natureza monológica e de depoimento dessa figura. Basicamente veio por aí. O que me faz pensar, assim, hoje nem vou ficar tanto batendo na tecla da dificuldade, para não parecer outra coisa. Mas o que me chama a atenção na estrutura do trabalho sobretudo no primeiro encontro com o texto, quando a gente vai fazer a primeira leitura, é justamente a gente se deparar com o ponto de vista de quem escreveu, ou o que a gente imagina que sejam os valores, que seja o discurso, que sejam o ponto de vista, ou os pontos de vista, as vozes que o autor traz, e de que maneira a gente vai dialogar com isso. Então, acho que tanto quanto propor soluções, acho que a solução se dá, eu acho que no trabalho do narradores, no caso, se dá na medida em que a gente se coloca para conversar com o texto. Então, acho que o que eu acho interessante, pelo menos do posicionamento da gente no trabalho, é de que não se trata de aderir ao que está sendo dito no texto, a como ele nos chega, porque a gente tem que, como função, como dever, propor uma encenação para isso. Mas a gente é impulsionado a discutir sobre, né, a conversar com o autor e, consequentemente, com a ideia que está sendo colocada ali. E aí, nesse sentido, a solução ela vem naturalmente. Assim, a primeira coisa é o que é que esse texto nos diz e de que maneira a gente dialoga com isso. Muitas coisas não são tão tranquilas, né? E que bom também, para o teatro é aí que a coisa se dá. Eles não são, a maioria não é tranquila, mas impulsiona a gente a se colocar. No caso da terceira encenação, ela traz materialmente isso, né? A gente... a proposta de encenação tem a ver com a gente de fato dizer o que a gente pensa sobre, e daí eu acho que limpa, alivia a gente de uma ideia de ter que dizer o que a gente pensa do texto. A gente traz a ideia do texto, que eu acho que é mais interessante. A gente traz para o debate, né? Mas acho que a gente elabora um ponto de vista sobre o texto. Tá? Na discussão a gente acaba por elaborar, não fugimos aí. Da forma que está proposta no texto e a forma que a gente apresenta. A gente está quase no horário, a gente tem que ter mais uma pergunta. Infelizmente, a gente não para com isso. Acho que você quiser fazer uma. Eu queria fazer... Pode ser seu microfone? Só diz seu nome, por favor. Débora. Eu queria fazer uma pergunta para a Lídia e uma pergunta... Débora, desculpa, quem está lá atrás no estúdio. Não ouve. Por favor. Achei interessante você falar de ditadura em São Paulo por duas coisas, 2 motivos aqui, que eu gostei do seu texto. Uma, não ser um retrato da época, porque eu já vi muitas peças, muitas coisas que é como se não se fala não tem a memória da pessoa lembrando o que aconteceu, volta-se para a época mesmo. Né? Não sei se tem uma peça que chama Prova de Fogo, acho, com o senhor de casa. E outra coisa que saiu de São Paulo, na verdade é uma pessoa que não está em São Paulo, ele estava aqui, mas não está mais, e aquela parte da Batalha da Maria Antônia só tangencia muito rapidamente, faz só um certo... Queria saber se essa foi foi intencional, foi uma preocupação de tirar desse lugar comum, ou se foi ocasional, assim, se o texto foi saindo de um outro jeito. E eu queria fazer uma pergunta também para o rapaz do som que fez.
se o som foi construído em conjunto com o grupo, ou então se você teve liberdade para ir fazendo sozinho e mostrando para o diretor, como é que vocês fazem o som ali nessa encenação? Depende muito do texto também. Quando conceitualmente a gente consegue deixar claro, isso me ajuda muito a saber o que a gente vai fazer. Mas dependendo das vezes, eu dependo de como eles estão montando isso aqui para ver como eu consigo colocar um som que tem a ver com o que eles querem trazer na proposta. Mas tá junto, né? Desde as leituras. Tá desde as leituras, Não, eu discuto desde o começo. Junto. Eu fico discutindo desde o começo para entender o ponto de vista, a gente discute junto para elaborar isso então. Aí vai junto com os ensaios. Eu acho que não tinha que ser didático. Então, se despertou curiosidade, vai ler um livro, vai procurar uma aula, vai para a escola. Mas não, eu não acho que essa é... Pelo menos não assim do que eu estava disposta a escrever. Eu acho que a função, nesse caso, era assim, ter um olhar sobre o que aconteceu e talvez despertar curiosidade, ou no mínimo captar algum tipo de informação daquilo. E eu juro que aquilo tudo é verdade. Agora, é uma visão, né? É minha. A gente está em cima da hora. Eu preciso agradecer pelo menos no nome de todo mundo. Em primeiro lugar, agradecer ao Teatro de Narradores, José Fernando de Azevedo, não apenas pela leitura, mas pela participação no 4º módulo, desde os processos de criação. Agradecer a Adélia, no nome dela e do Flávio de Souza, por ser os pareceristas desse módulo. Agradecer muito ao Centro Cultural Banco do Brasil, por encampar, utilizar esse espaço, e todo mundo envolvido, para aquele resumo, no processo. Eu não sei se a Sônia Cavantan, a doutora, vai querer falar alguma coisa agora. Fundamentalmente, maior agradecimento, não tem como não ser, para vocês e para os autores que participaram, aqui muito bem representados pelo Vitor e pelo Rui em texto, mas para todos os autores, que não só os que foram lidos, mas o que mandaram texto para a gente, né? É o fundamental, o coração, o cerne do projeto. E a gente fica muito feliz que as pessoas tenham se envolvido, né? Inclusive, é legal, muito legal também, de alguma forma eu também sou dramaturgo, acho que posso falar, também estudei, fiz cursos, tal. Posso falar que acho que é um privilégio assim, você ter esse encontro para um dramaturgo, independente de serem eles, mas para um dramaturgo ter esse primeira vez levado a um palco, um texto, com uma companhia de tamanha responsa, que é o Teatro de Narradores, aqui nesse espaço, Centro Cultural, com o público. Queria lembrar para vocês que todas as outras informações estão lá no site do dramaturgiasurgentes.com.br, inclusive a possibilidade da realização de uma segunda edição, tomara que aconteça. Eu vou pedir, se vocês conseguirem falar de uma forma bastante, curiosidade do dramaturgo, de uma forma bastante resumida devido ao nosso tempo, como vocês se sentem com essa exposição aqui? Do texto de vocês, porque expor para um livro porque para quem escreve é muito difícil, né? Você escreve sozinho lá, e se é um livro, uma poesia, você não precisa da relação. Aqui tem uma experiência bastante. Se puderem falar, daí a Sônia fecha aqui. Tudo menos bem, gostaria de fazer de novo. Eu adorei, porque quando eu escrevo eu tento dar uma cara assim, de um texto que pudesse ser falado, né? Eu tento tornar ele coloquial. Mas quando outras pessoas leem, ele sempre assume outros volumes, né? E é muito legal. Isso é muito legal. Eu queria que ele tivesse dado mais tempo deles contarem as histórias deles também. Eu também queria saber. Porque esse contraponto é bem bacana. Eu gostei também, acho que é uma grande experiência, uma grande oportunidade. E principalmente para receber as críticas e poder melhorar o trabalho posteriormente. E
também ver, né, o que dá certo no palco, porque às vezes quando a gente escreve muito, o que chama do escritor de gabinete, né, quando a gente escreve muito sozinho, a gente perde a noção de algumas coisas que às vezes não funcionam no palco. Acho que foi importante para ver isso. Sônia, quer falar? Sônia é responsável. Só para encerrar, eu queria mais uma vez agradecer inicialmente a Maricia, mesmo ela não estando aqui, por ter, junto com o Wagner, aqui do CCBB, nos chamado para produzir esse projeto. Esse projeto tem tudo a ver com a proposta de atuação da Cavantan, que não é só produzir entretenimento, e sim produzir pensamento, né? Fomentar o desenvolvimento artístico. E foi um grande desafio, porque a cada 2 meses tudo mudava, então a urgência do projeto é constante, né? Não tem respiro. Agradecer imensamente todos os autores que toparam esse desafio, os grupos, que também não foi nada simples trabalhar com esse projeto, os nossos pareceristas, a Lê, Marici, o CCBB, e especialmente a equipe da Cavantan, que se desdobrou muito trabalhando com isso, Felipe, Lilian, o pessoal que não está aqui, o pessoal que já passou pelo projeto, e realmente solicitar que quem não acompanhou o projeto todo, entre no site, leia as palestras foram super interessantes, mesmo para quem não é da área de artes cênicas, eu acho que tem muita reflexão por ali, e simplesmente isso. Muito obrigada.